Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque hoje diversos portais indicaram o interesse do time do Botafogo. Lembrando, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro em duas joias da base do Atlético. A primeira, o goleiro Léo Link, uma negociação que já se arrasta há algum tempo. O Botafogo fez a primeira proposta, o Atlético recusou e agora o Botafogo prometeu fazer uma proposta maior para tentar levar o Léo Link. Lembrando que o ex-preparador de goleiro do Atlético hoje trabalha no Botafogo, então obviamente teve ali uma validação desse profissional para que o Botafogo, que busca esse reserva, viesse atrás do Léo Link. E a segunda informação é em relação ao atacante Emerson, jogador que recebeu bastantes oportunidades nessa reta final de temporada, jogador que se destacou muito em todas as categorias de base, também desperta o interesse do time carioca. E acho que o primeiro comentário a se fazer nesse ponto eu acho que a gente às vezes precisa aceitar que existem pessoas que conhecem de assuntos mais do que a gente. Eu vi muito ao longo da temporada críticas ao Léo Link. O Léo Link não merecia críticas, merecia. Acho que foi um dos responsáveis por desmobilizar, talvez, um dos melhores momentos que o Atlético teve na temporada. Por exemplo, se o Léo Link não tivesse falhado contra a Inter, contra a Juventude, contra a Grêmio, talvez o trabalho do Varini tivesse uma sequência positiva e a gente não acabaria se ferrando da maneira que a gente se ferrou. O Léo se mostrou emocionalmente muito instável quando ele recebeu a oportunidade da vida dele. Muito se fala de planejamento. O planejamento do Atlético foi muito bem feito nesse aspecto. Saiu o Bento, entra o Léo Link. O Léo já vinha de jogos de campeonato brasileiro, competições internacionais, apresentando um nível excelente. Só que o Léo não segurou o rojão. Thiago, mas isso é suficiente para negociar o Léo Link? Eu, Thiago, não negociaria de jeito nenhum. Primeiro de tudo porque o mercado de goleiro é um mercado complicado. A gente está vendo um dos clubes que tem dinheiro infinito, que é o Botafogo, sofrendo para contratar um goleiro reserva para disputar a vaga ali com o John. É importante lembrar que o Palmeiras, outro rico do futebol brasileiro, veio recentemente no Atlético e tirou o Everton. Flamengo, outro rico do futebol brasileiro, veio recentemente no Atlético e tirou o Santos. Então a gente vê uma escola muito positiva de goleiros, que é a escola do Atlético, acabando de ser uma referência no futebol brasileiro. Thiago, mas é só a gente continuar formando goleiros. Não é assim que as coisas acontecem. Eu não negociaria o Léo de jeito nenhum, porque eu acho que ele é um goleiro acima da média. Porque eu acho que, tecnicamente, enquanto ele foi uma peça ali que teve uma minutagem, uma sequência maior, ele correspondeu. Um momento que o jogador não dá a resposta, a gente já vai descartar ele. Putz, Thiago, mas a gente vai ter uma temporada que o Mikael é titular absoluto, você mesmo falou. Reveza. Copa do Brasil, Léo Link. Alguns jogos de Série B, Léo Link. O Léo, volto a dizer, é um dos goleiros mais promissores que tem no futebol brasileiro. O scout do Botafogo não viria atrás do Léo Link à toa. A gente está falando de um scout que é uma completa referência com o Alessandro Brito. Então, no final das contas, a gente está reforçando um rival nacional com um jogador que a gente formou e agora a gente vai dar de bandeja? Não faz sentido nenhum. Acho que a gente pode ter um trabalho específico com o Léo nessa questão emocional. Acho que a gente pode ter um trabalho específico com o Léo para ele ter mais calma na hora que assumir a titularidade. Mas negociar, sim, eu acho absurdo. E agora, falando do Emerson, também outra negociação que eu nem cogitaria. Lembrando, o Atlético está perto de negociar o Canóbio, o Atlético negociou o Eric, o Atlético negociou o Christian. Não é hora de sair rifando a nossa base. Não é hora de sair negociando nossa base sem critério. O Emerson, vamos lá. Um atacante forte. Um atacante que fez muito gol nas categorias de base. Um atacante que pode jogar tanto pelo lado quanto por dentro. Um atacante que tem capacidade de atacar bem em profundidade.
Um atacante que participou de gols e participou de boas jogadas no seu primeiro ano de Série A. Negociar o Emerson é um absurdo. O Emerson é um jogador que eu acho que a gente precisa apostar. É um atacante que pode nos dar retorno muito em breve. Foi só a primeira temporada dele no time principal. Mas volto a dizer, com a velocidade que ele tem, com a capacidade de atacar a profundidade, com a força física, é jogador que não se abre mão. A gente teve um exemplo essa temporada do Julimar. Um jogador que a gente esperou, quando a gente nem contava mais e explodiu. Se a gente faz um bom trabalho de transição com o Emerson, um bom trabalho dando oportunidade para ele ao longo de uma temporada que o nível de enfrentamento vai ser menor e ele vai poder se adaptar mais ao futebol principal, maravilhoso para eles. E acho que por trás disso tudo, por trás tanto do interesse no Léo quanto no Emerson, a gente fala sobre uma base forte. Se a base do Atlético não fosse forte, a gente não estaria vendo um dos principais clubes hoje do futebol brasileiro em questão de cash vindo tentar tirar os nossos jogadores. O Botafogo não tá vindo aqui porque é a única opção. O Botafogo quer vir no Atlético e tirar essas peças. Então acho que a gente tem que tomar muito mais cuidado na hora de avaliar a base do Atlético, porque já estavam condenando o Emerson, já estavam condenando o Léo. E a gente vê que tem valor. A gente vê que tem valor nessa geração que já tá no principal, com o Mikael, com o João, com o Emerson, com o Léo, com o Beleze. E também tem uma geração muito positiva vindo. Com o Dudu, com o Léo Derek, com o Arthur Dias. Jogadores em posições importantes que representam a seleção brasileira de base. Então, assim, o Atlético precisa olhar mais para sua base. Se o Atlético quer, de alguma maneira, fazer com que 2025 seja um ano positivo, tem que ser a partir do processo e da capacidade de revelar jogadores. Se a gente consegue, de alguma maneira, revelar e desenvolver bem esses atletas, eu acho que a gente pode ter um 2025 muito proveitoso. No sentido de abrir uma porta que esteve, não vou falar totalmente fechada, mas esteve entreaberta durante muito tempo, que foi a porta dessa transição da base para o time principal. O Atlético, ele talvez não seja o clube com mais condições financeiras, como um Botafogo, um Palmeiras, um Flamengo, de vir no mercado e, contratar o jogador que quiser, basicamente. Mas é um Atlético que eu acredito que tem total condição de se tornar um grande clube formador. E ele precisa abraçar essa ideia. Investindo na base. E uma das maneiras de investir na base é não negociar os jogadores da base a qualquer custo. E mais do que isso, dar oportunidade para eles desenvolverem, porque eles vão subir com defeitos. O Emerson não é um atacante pronto, o Léo não é um goleiro pronto, o João não é um meia pronto. Mas no final das contas são personagens que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado e abraçar esse processo de desenvolvimento. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.